Ontem, o noticiário deu que o pastor e ex-ministro da Educação foi preso. Eu não tenho por costume de falar de ninguém, de pessoas, de dar nome a ninguém para falar mal dessa pessoa. Porque eu acho que você tem que fazer isso olhando diretamente nos olhos da pessoa. Quando você tem algum assunto contra essa pessoa, fala com ela, não é num vídeo. E meu intuito aqui nesse vídeo aqui não é, em primeiro lugar, condenar, porque desculpa, eu ainda acredito, cada um crê no que quer, que as pessoas deveriam só serem condenadas depois de seguirem todo um processo legal. A gente sabe que a nossa justiça é cheia de falhas, mas teoricamente todos deveriam seguir um processo legal. Não sou da área jurídica, de justiça, nada disso. Mas eu tenho pelo menos uns 2, 3 neurônios que me permitem pensar assim. Então, no meu entender, todas as pessoas são inocentes, até que se prove o contrário. A questão aqui não é emitir um juízo de valor para o ex-ministro da Educação, não, de forma alguma. Embora haja muitos indícios, robustos indícios de uma corrupção, de uma suposta corrupção, tanto é que a Polícia Federal o conduziu preso. Se bem que também, abra um parênteses, não estou dizendo que é o caso aqui, mas já houve muitos casos em que a Polícia Federal gosta de uma certa pirotecnia, né? Já a história está repleta disso. Mas por que sempre os noticiários, quando falam de um caso assim envolvendo pastor, elas dão a maior ênfase? O pastor foi pego em adultério, o pastor foi pego num estupro, o pastor foi pego com abuso, o pastor foi pego roubando. Não me recordo de nenhum noticiário dizendo o budista foi pego estuprando, o budista foi pego no ato de corrupção, o espírita foi pego cometendo uma iniquidade no ministério. Mas por que se fala tanto quando é um pastor cometendo determinado delito? E até aqui há fortes indícios, mas que cabe à justiça dizer se ele é ou não culpado, responsabilizado pelo que supostamente teria feito. Mas por que isso? Eu fui pastor evangélico durante muito tempo da vida. Quando comecei a pastorear, para se ter ideia, havia um certo respeito na sociedade por pastores, por padres, por religiosos, por pais de santo, mães de santo, havia um certo respeito e prestígio. Lembro muitas vezes quando eu ia alugar um salão, uma loja, para que a igreja que eu estava à frente tivesse um local, né? Às vezes eu ia conversar com o proprietário e a minha experiência, não precisava de fiador, não precisava de nada, era a minha palavra. Já aconteceu isso, já foi tempo em que a palavra de um pastor valia alguma coisa. Hoje, o noticiário está cheio de pastores que não pagam os aluguéis dos seus imóveis, está cheio. Então, quando era criança, até os marginais, os bandidos, não entravam nos lugares religiosos, sagrados, né, para roubar. Tinham respeito. Até na Igreja Católica não existia isso, no evangélico não existia isso. Isso se perdeu. Mas por que essa questão vai se perdendo ao longo do tempo? E por que pastores sofrem mais desse mal? Especificamente, os pastores sofrem mais desse mal. Note que quando a pessoa se torna um evangélico, um cristão evangélico, a primeira coisa que ele traz para si agora é que ele é santo.
Sede santos, porque eu sou... Aí o cara põe na cabeça que ele é santo. Uma das primeiras coisas que ele faz é se afastar de alguns familiares que bebem. Já não vai mais no aniversário da sobrinha, porque lá vai ter cerveja. Já não vai mais no churrasco da casa do irmão, porque lá tem alguém que bebe. Como ele é santo, ele precisa se... Ele é tão tonto que ele não consegue nem ler o texto que... Aqui eu não estou dizendo que é fato nem é verdade, né? O texto, a narrativa de que Jesus transforma água em vinho. Então ele traz para si essa questão de ele é tão santo, ele é tão santo, ele é tão santo, e todo mundo é pecador. Nota, sim? Ele é santo, ele já não quer andar com os ímpios, ele não quer andar com os pecadores para ele não se contaminar. Esquece que ele tinha que ser o sal e a luz, mas esquece isso. Se o pastor diz que ele não pode andar, ele não pode andar e pronto. Ele não se questiona nem no que está na narrativa bíblica que ele tinha que ser sal e luz. Não, não. Ele vai na cabeça do pastor. Então, ele é santo, ele não pode se afastar. Então, ele é santo, todo mundo é pecador, tu vai para o inferno, tu é santo, tu é santo, tu é santo, mas todo mundo que não é do grupinho dele é ímpio e pecador. Então, esse é o discurso primordial, que todo mundo vai para o inferno. Se o cara dançou na boquinha da garrafa, vai para o inferno. Se o cara fez um desfile lá vestido de Jesus, vai para o inferno. Todo mundo é pecador, só ele é santo. Então, na cultura, na nossa cultura, aqui no Brasil, no geral, todas as pessoas têm um entendimento que crente é um povo chato, porque ele é santo e todo mundo é ímpio e pecador. Então, nada mais... Nada que não possa ser atrelado agora a um escândalo quando envolve um pastor, porque eles são os que mais dizem que todo mundo é pecador, que todo mundo vai para o inferno, que tem que viver a vida de santidade. Mas aí todo mundo vê que o cara não é tão santo como ele diz que ele é santo. Então isso ganha uma proporção inimaginável. Por quê? Por conta deles mesmos. Por dizer que todo mundo é ímpio e pecador, que todo mundo vai para o inferno, menos ele. Ou quem crê igual a ele. Porque dentro dos cristianismos, no plural, há muita versão diferente de entendimento dos cristos. Mas todo mundo vai para o inferno, todos aqueles que não creem do jeito que ele crê na denominação que ele está inserido. Então, quando acontece um escândalo de corrupção, por exemplo, porque todo ser humano é passível de corrupção, num nível ou no outro. Não se iluda, todos nós temos algum grau de corrupção. Os nossos órgãos, uma hora, vão se corromper. Corromper no sentido aqui, não é de propina, no sentido literal da palavra. Então, assim, todos nós somos passíveis disso. Então, quando acontece isso na figura de uma pessoa que diz que ele está acima da lei, que todo mundo é pecador, que ele é o justo, que ele é o correto, que ele é a luz, que ele é o exemplo, nada mais justo, entre aspas, do que tacar o pau nele. Ué, mas você não reivindicava tanta santidade? Você não dizia que todo mundo ia para o inferno e está fazendo igual ou pior do que muitos? Então essa é a dinâmica. Por que o noticiário, quando traz a notícia de um pastor ou de um evangélico, e não traz de um budista, do espiritismo, do espiritista ou do esotérico, não. Porque os próprios evangélicos, de forma geral, trazem para si essa ideia de que eles são tão santos, todo mundo é pecador, então quando ele faz a cagada, volta para ele de uma forma como uma avalanche. Os caras não se dão conta de entender, se colocar como um humano, como qualquer um outro. Não há nada de diferente num pastor do que há num católico, num espírita, ou em alguém que não tenha religião. Todos que estamos aqui no Brasil, estamos debaixo da Constituição. Todos nós somos cidadãos. Todos nós pagamos impostos. Segundo está na Constituição, todos são iguais perante a lei. Não é porque você diz que é santo e que você é uma sumidade que você é melhor. Se você fizer a besteira, isso vai vir de uma forma avassaladora, porque se cobra mais
daqueles que têm o encargo de ser, ou que se fazem representantes da luz. Fica a dica.